Hoje pela manhã nós falamos na escola dominical das 3 necessidades espirituais básicas da família. A necessidade de oração, porque há inquietações na alma da família que um marido não pode resolver, que uma mulher não pode resolver, que um pai, uma mãe, só Deus por sua graça. Há inquietações no nosso coração que não adianta a gente matar o Abel, né? Caim matou Abel, não adianta matar o irmão. Você precisa que a graça de Deus supra o seu coração com essas carências. E só Deus pode fazer isso. Falamos da segunda necessidade, que é da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Então, a palavra de Deus habitando no coração da família ricamente. E falamos da necessidade, a terceira, de você trazer a sua família à igreja, a harmonia entre a igreja e a família. E é sobre esse tópico que eu quero forçar, que a família e a igreja precisam estar muito unida. A igreja fortalece a família e a família fortalece a igreja. Nunca fale mal da igreja dentro da sua casa. Se tiver alguma coisa que você não concorde, procure as autoridades da igreja. Mas não inflama o coração dos seus filhos contra a igreja, porque o prejuízo espiritual será dele e da sua própria família, da sua própria casa. Quantos filhos não têm prazer em vir à casa do Senhor, porque vê os pais falando coisas com falta de sabedoria do corpo de Cristo, da igreja de Deus. Hoje eu quero falar agora à noite sobre as 4 fases da família. E é uma forma de nós entendermos o projeto de Deus, a família. Famílias nascem, crescem, envelhecem e morrem. É por isso que nós precisamos de cuidar bem da nossa casa. E durante esta mensagem, é claro que cada família aqui estará em alguma fase dessas, mas é como se contássemos um histórico de família. E é assim que a palavra de Deus registra. Salmo 127 e 128. Abre aí a sua Bíblia. Salmo 127 e 128. Parece que nós combinamos hoje de fazer o culto só em salmos, não é? Mas os salmos, eles descrevem muito sobre o assunto que nós estamos falando hoje. Salmo 127 e 128. Estes salmos foram escritos, 127 foi escrito pelo rei Davi, e aliás, o rei Salomão, e descreve o cuidado de Deus com a família e com a cidade. O Salmo 128 descreve um casal piedoso, cuidando da sua família, da sua casa, do seu lar. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel.
Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito, ministro do culto, aquele que ministra ao coração de cada um de nós, a palavra do Senhor, para enriquecer o nosso coração com a Tua graça, que emana da Tua palavra, para a edificação da família e para o fortalecimento da nossa fé. Senhor, abençoe cada família que está agora diante do Senhor neste culto, seja aqui na tua casa, seja pela transmissão deste culto, onde estiver pedimos a tua bênção, a tua graça, e que a palavra do Senhor chegue agora ao coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero falar dessas 4 fases da família. Qual que é o diagnóstico da família brasileira? Você sabe qual o diagnóstico da família brasileira? Deixa eu te antecipar que não é muito animador o diagnóstico da família brasileira. Quando nós falamos de família, para muitos a família é um mobile de vida em transformação. Vai vendo os filhos crescendo, as transformações acontecendo dentro da sua casa. Para outros, família é aquele berço de criatividade, né? E como que os avós gostam da criatividade dos netos, os pais gostam da criatividade dos filhos. Para outros, família às vezes é um centro de formação humana. É lá que aprende a viver, a respeitar, etc. Então é um centro de formação humana. Para muitos, é apenas um abrigo na hora da provação. Só lembra da família nas horas difíceis. É um abrigo na hora da provação. Mas não deixa de ser um abrigo na hora da oração. Para outros, família às vezes é um perpétuo suprimento de verdades. E para outros, a família é aquele museu de lembranças, não é? De muitas lembranças. Certamente é um pouco de cada coisa. Isso quem fala é Edith Schaefer, no seu livro O que é uma família? A família, para muitos, é uma espécie em extinção. Vamos salvar a família. Tem que salvar o micro-leão dourado, né? A baleia azul e a família. Como se fosse uma espécie que está em fase de extinção. Quando nós olhamos meramente pela estatística da família brasileira, às vezes nos dá este entendimento. No Brasil é feito todos os anos cerca de 1 milhão de casamentos. 1 milhão de casamentos. E 250 mil divórcios. É uma estatística geral do Brasil. Ou seja, para cada 4 casamentos, 1 divórcio no Brasil. Nós vemos algumas estatísticas, por exemplo, com respeito às crianças, que nos deixam tristes pensar nas crianças brasileiras. Diz que de cada 10 crianças que nascem no Brasil, 5 delas, a metade, estão condenadas a passar a sua infância na ausência de um dos pais, ou na companhia de apenas um dos pais. E, além disto, os maus tratos dentro da família brasileira, 20% das nossas famílias brasileiras têm problemas de maus tratos dentro de casa. A família que tinha que ser aquele ambiente de segurança, às vezes se torna um ambiente de conflito, um ambiente de agressão, um ambiente de palavrão, de xingamentos. Triste essa estatística. Além disto, e talvez por causa disto, cresce a depressão de adolescentes e crianças no Brasil. Depressão de adolescentes e de crianças. Isso não era coisa só de adulto, atingindo as nossas crianças.
E sem contar outros casos, como violência doméstica, etc. Todo mundo conhece e lembra daquele caso da menina que os pais julgaram pela janela, lá em São Paulo, Isabela Nardoni. Para a tristeza da nossa pátria, correu o mundo inteiro essa notícia. E falaram assim: as famílias brasileiras não estão bem. Meus irmãos, se nós formos olhar esse diagnóstico meramente pelo radar humano, pelo radar da sociedade brasileira, talvez muitos de nós ficariam desiludidos de voltar para casa hoje, falar assim: não tem jeito, a família anda mal e não tem jeito. Não, eu não quero falar desse diagnóstico ruim da família, eu quero falar de um diagnóstico bom da família, otimista. Um diagnóstico que nos desafia a cuidar melhor da nossa casa, da nossa família, dos nossos. E todos nós temos plena consciência que o problema da família é que ela afastou-se de Deus. E quando alguém afasta de Deus, as consequências são inevitáveis. A palavra de Deus registra no Salmo 73, versículo 27, assim: os que se afastam de ti perecem, tu destróis todos que são infiéis para contigo. Ou seja, quem se afasta de Deus não tem como ir bem na vida. Se você afastou o seu coração de Deus, a fonte de toda segurança, alegria e paz, não tem como você ir bem na sua vida. É por isso que a palavra de Deus precisa habitar ricamente os nossos corações. As Escrituras nos mostram a esperança para a família, porque Deus é o Deus da família. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus da família, é o Deus que cuida da nossa casa. É por isso que há esperança para a família. Ela não está entregue aí às aventuras deste mundo, às muitas dificuldades da nossa sociedade, mas há um Deus que criou a família e tem interesse pela sua família, pela família de cada um de nós. E este texto que nós lemos, esses 2 salmos, eles nos falam dos 4 estágios ou as 4 fases da família, e eu quero descrevê-las aqui com você. Os versículos 1 e 2 do Salmo 127 fala daquele primeiro quadro da família. A primeira fase da família é a fase do noivado, é a fase do namoro, é a fase do noivado, é a fase do casamento. Olha como que ele descreve assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada e repousar tarde, comer um pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse é o primeiro quadro, a primeira fase da família, a fase do namoro, a fase do casamento. Tem muitos jovens aqui entre nós, alguns se preparando para o casamento. Nós vamos começar o curso de noivos aqui na igreja com alguns que estão querendo se casar. Então, se você quer se casar, dá tempo ainda de arranjar a namorada, que vai ser semana que vem, terça-feira, que nós vamos começar, tá bom? Dá tempo de você ainda arranjar a pretendente, a namorada. Nós temos alegria de ver nossos jovens. E todo jovem não precisa ficar desesperado. Ore, pede a Deus, peça a Deus que prepare um casamento para você, não é? A Bíblia fala que a herança vem do Senhor, mas uma esposa, a herança vem dos pais, mas aquela esposa piedosa, aquela mulher que você tem orado por ela, ela vem do Senhor. Então ore, não é? E não faça como aquela menina lá, que me contaram do congresso dos adolescentes, que foi pedir ao pastor: ora para mim, pastor, que eu estou encalhado, eu não arrumo namorado. Ele falou: quantos anos você tem, minha filha? 14. Ele falou: não, mano, está nem na fase ainda, né? Então, na verdade, essa é a primeira fase da formação da família, é a formação. E quem estará aí procurando formar a sua família, procurando um namorado, uma namorada, ou está namorando, noivo, se preparando para o casamento. Ontem nós fizemos
um casamento tão gostoso, aquele momento da família, a formação da família. Ore, pede a Deus, peça ao Senhor. Nós devemos orar pelos nossos jovens, né? E os jovens devem estar falando, amém, Senhor, né? Pede aí, pastor, todo mundo orar pelos jovens. Devemos orar pelos jovens, para que eles arrumem namorados, namoradas, se casem no Senhor, como a palavra de Deus orienta. Forme a sua família. Mas lembre disso, não saia aí fazendo aventura. Você tem que arranjar uma namorada que você olha nela e fala assim, essa é para casar, né? Ou então um namorado que você olha nele e fala, esse é para casar, não é? Porque quem sai andando aí procurando casamento em balada, vai casar com gente da balada, né? E depois vai ficar embalado aí o resto da vida. Então, você tome cuidado com essas coisas. O texto é tão claro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso é um projeto que pode nascer no seu coração, mas precisa também de vir do coração de Deus para você. Se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar, você não vai conseguir edificar esta casa dentro desses princípios estabelecidos pela palavra do Senhor nosso Deus. E diz aqui, edificar, a palavra aqui é edificar. E depois que edifica, diz aqui, a palavra é guardar, não é? Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, você pode, é muito fácil destruir as coisas. Qualquer pessoa é capaz de destruir uma obra do melhor arquiteto do Brasil. Mas construir não é fácil, edificar não é fácil. Então, se você está nessa fase da constituição da sua família, lembre dessa orientação da palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, a bênção de Deus é o fundamento para você formar uma família feliz, dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, não abaixe a sua guarda nisso. O que eu chamo de abaixar a guarda? Tem jovens da igreja que são muito zelosos com isso. Eu quero casar com a moça crente, eu quero casar com um rapaz crente. Passados uns tempos, ele já começa a mudar de ideia, e começa a cair naquele texto lá, o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora, né? Porque já vai baixando a guarda. Não, confia no Senhor, o texto é claro. Olha, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham. Então peça ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. E essa é a primeira fase da família, a fase do namoro, do noivado, do casamento, tantos sonhos, tantas incertezas. Mas é assim com a vida de todo mundo. Pergunta os avós aí, os pais, como que foi que eles se conheceram, namoraram, casaram. Cada um tem uma história para contar. Uma hora, se vocês quiserem, eu conto a minha história, como que eu conheci a Senilce, e a gente sempre conta, quem vai contar, sempre conta do jeito dele, não é? Mas essa é a primeira fase. A segunda fase da família, os versículos 3 a 5 desse verso, Salmo 127, descreve a segunda fase da família, quando começam a chegar os filhos. E diz assim o texto, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essa é a segunda fase da família. Você já arranjou a namorada, já casou, não é? Já está bem, e começa então um e outro, pai, mãe, avós, gostam disso. E quando é que vai chegar os filhos, né? Quando é que vocês vão ter filhos? Casais novos sofrem muito com isso. Todo mundo fica cobrando. Quando é que vocês vão ter filhos, né? Mas o texto aqui fala desse momento da família. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Esse momento da chegada dos filhos, todos os pais aqui lembram muito bem disto. Quando nasceram os seus filhos, não é, Renilda? Quando nasceu lá, pequenininho, primeiro, veio o segundo, e sabe, Deus quantos vai dar em cada família, cada casal, 5, lá em casa, na minha casa paterna, nós somos 8 irmãos. Então,
teve um longo tempo que essa segunda fase da família que durou lá em casa, né? E herança, são os filhos. Todos nós sabem o quanto é importante, quanto cheio de esperança para nós, quando chegam os nossos filhos. Aqui no Salmo eles são tratados como herdeiros dos nossos labores. É aquela ideia assim de que você tem mais disposição de levantar para trabalhar, você está trabalhando pelos seus filhos, pela sua casa. E é uma fase normalmente de muito aperto financeiro, de muito aperto para pai, para mãe, tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa, tem que ir para o emprego, é tanta coisa para pais e mães nessa fase. Os filhos estão chegando e todo mundo gosta daquela ideia, parece o pai, parece a mãe, não é? E todo mundo fica totalmente alegre com essas referências familiares. E é uma fase muito gostosa na vida do casal. Ontem eu ainda estava conversando com um casal aqui da igreja, o Betinho, mas a Thaís, e o Lucas está pequenininho, bonitinho, e correndo para todo lado lá, e o Betinho falando, olha pastor, depois que chega o filho na casa da gente, a vida toma outro sentido. A gente acha que era bom já só o casal, mas quando chega o filho, traz outro sentido à família. É a segunda fase da família. É aquela fase então do aperto, ajeita berço, pinta quarto, tanta coisa para receber esta criança e sabe que ele vem como herança do Senhor e ele vem para a sua casa para trazer alegria. E aqui o Salmo usa algumas figuras de linguagem que são muito interessantes. Ele fala, são fruto do ventre, por isso que ele é o seu galardão, é a sua recompensa. A palavra galardão é recompensa, é a recompensa da casa, é a alegria da continuação da família, aqueles que vão herdar as suas coisas ou as suas dívidas, seja o que for. Então, diz aqui o texto, eles são como flechas na mão do guerreiro. E é tão gostosa ver essa cena. Agora há pouco aqui, batizando Yasmin, as crianças, eles chegam na igreja, normalmente no colo dos pais. Pode ter certeza que as primeiras idas suas à igreja, você foi no colo dos seus pais. Eles são como flechas na mão do guerreiro. E feliz o homem que enche deles a sua aljava. A gente estuda lá, a aljava, cabiam 5 flechas. O guerreiro carregava nas costas e tirava e colocava na lança para tirar 5 flechas. E o texto diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Dá uma ideia de pelo menos 5 por família, né? Tem alguns aí que precisam de completar a casa. Então, feliz o homem, mas o guerreiro não pode atirar a flecha fora do alvo. Ele não pode perder a flecha, senão o inimigo o destrói. E num tempo que os assuntos de família e de cidade eram resolvidos nas portas da cidade, ele está dizendo aqui, feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, quando contender, quando o inimigo vier para invadir a cidade, a casa, a sua propriedade, você tem força para enfrentar o inimigo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. É uma segunda fase muito gostosa da família. A fase da chegada dos filhos. As nossas crianças, os bebês, mas depois eles crescem. Vamos para a terceira fase da família. O Salmo 128, ele começa falando da terceira fase da família. É aquela fase que os filhos já cresceram, estão agora adolescentes, jovens, e estão começando a sair de casa. Pode ser que alguns aí estejam nessa fase. Eu, mas a Senils chegamos nessa fase. E eu estou apertado que só tem mais uma fase pela frente, né? E a vida vai passando para todo mundo, né? Os versos de 1 a 3 do 128 fala assim, é bem-aventurado. A palavra aqui lá na língua hebraica, a palavra asher, quer dizer feliz.
A palavra bem-aventurado aparece 2 vezes aqui, olha. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz, é bem-aventurado, axé. Feliz serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. É a terceira fase da família. É aquela fase que os filhos cresceram, estão na escola, adolescência, juventude. E o texto diz que eles estão ainda dentro de casa. Talvez sejam os anos mais duros da vida da família, porque os bebês cresceram, até o tênis agora é maior, a coisa grande é pé de adolescente, né? Aquele tênis enorme. Então é um período de muito trabalho, é um período de muita luta, de muitas preocupações dos pais. O que vai ser desse meu filho, da minha filha? O que você vai ser da vida? Onde que você vai estudar, enfim, e que curso você quer fazer? E tantas preocupações dos pais nessa fase da vida. É aquela fase que os filhos ainda estão em casa, e descreve aqui, é bem-aventurado, você vai trazer o pão para a casa do trabalho das suas mãos. E aqui eu chamo a atenção dos pais, o pão que nós colocamos na mesa para os nossos filhos, precisa de ser um pão abençoado, do trabalho do teu rosto comerás o teu pão. Eu jamais teria de coragem de colocar na mesa para sustentar a minha casa um pão que não fosse fruto de um trabalho honesto, um trabalho suado, um trabalho honesto. Você não pode dar ao seu filho, à sua filha, um pão bolorento, que não seja fruto de um trabalho honesto na presença do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. A esposa descreve aqui, no interior da casa é como a videira frutífera, e os filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. É aquele momento que você senta com a família para almoçar, os filhos ali, um dia eles se vão, mas por enquanto eles estão ali com você, para almoçar contigo. É aquela conversa à roda da mesa, aquelas perguntas difíceis. É aquele momento que eles já começam a perguntar um tanto de coisa da vida, que a gente às vezes não tem nem resposta para dar, não é? E não dá mais para falar, vai perguntar à sua avó, que eles não estão querendo mais perguntar algumas coisas para vovô, vovó, não é? Então, eles estão ali, é aquele momento que chega e fala, papai, tem um rapaz lá na igreja, o que o senhor acha? Né? E o pai fala assim, eu acho que eu quero matar o rapaz, você me indica logo, né, onde está. A moça, né, o rapaz fala, pai, olha, eu tenho que ir lá conversar com o pai dela, é assim mesmo? Né? Então, é aquele período do namoro, está chegando de novo aí, passou por você, agora está chegando nos filhos. E diz aqui o texto que eles estão à roda da mesa. É a fase que você os tem ali, e que você olha para os seus filhos crescendo dentro da sua casa, como Jacó, quando foi abençoar os seus filhos, e ele então disse para Rubem, Rubens, meu primogênito, força da minha juventude. E você está vendo a juventude passando, e agora os filhos chegando, mas são como rebentos, brotos que brotam, fortes, firmes e saudáveis. Assim são os nossos jovens. É a fase então da meia-idade dos pais, às vezes tantas lutas que um pai e uma mãe passam nessa fase, que nem contam para os filhos, mas é a família, é a graça de Deus na nossa casa, no nosso lar, e vamos vendo a nossa família crescendo no temor do Senhor e segundo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Então essa terceira fase é a fase da criação dos filhos. Mas tem uma quarta fase última. São chamados anos outonais. Os versículos 4 a 6 do Salmo 128 fala assim, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe, desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos
de teus filhos, paz sobre Israel. Agora já é o tempo dos netos. A quarta fase da família são os anos outonais. É aquela fase que os filhos já se foram, casaram, saíram para estudar, por alguma razão já se foram da casa. E volta o silêncio à casa paterna, até os netos visitarem, obviamente. Volta o silêncio. Esses anos são chamados de anos outonais. O próprio Salmo te mostra a reflexão deles. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A palavra aqui, barak, lá do hebraico, quer dizer aquele que é abençoado do Senhor. Aquele que edificou a sua família no temor do Senhor e que tem a bênção de Deus sobre a sua casa. Aquele que foi por Deus abençoado. Então ele está dizendo, eis como será abençoado. O Senhor te abençoe. Continue abençoando a sua velhice, para que vejas os filhos de teus filhos. Esse período é o tempo que a casa volta a ficar vazia, é o período que alguns chamam aí da síndrome do ninho vazio. A casa ficou grande demais. A casa que você construiu grande por causa deles, eles se foram. Eu não esqueço um livro de uma missionária que eu li, que ela fala assim, mães, não ficam muito nervosas quando seus filhos bagunçam o quarto. Quarto de adolescente, por exemplo, é uma bagunça da gema, não é? Mas não fica muito nervosa com eles, não. Manda, ensina, arrumar, dá um jeito lá, mas não fica muito nervosa, não, porque essa não é a pior fase. A pior fase é aquela que você vai arrumar essa cama na sexta-feira, e na sexta-feira que vem, você vai passar lá, a cama está arrumadinha do mesmo jeito. Eles se foram. São os chamados anos outonais. A fase de curtir os netos, é a fase contemplativa da vida. Por isso que todo mundo fala assim, eu quero uma rede para eu deitar. É a fase contemplativa da vida. É aquela fase que nós começamos a olhar para trás, o que deu certo na minha família, o que não deu certo. E eu quero dizer para você, não carregue sentimento de culpas por isso. É uma fase que você às vezes começa a analisar, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito daquele outro, como se educar filho fosse uma receita de bolo. É por isso que o texto aqui está dizendo para você continuar orando por eles. O Senhor te abençoe. Continue orando pela sua casa, pela sua família. Esse período você pode analisar a sua vida, mas não esqueça que os seus filhos também são filhos de Deus, que os seus filhos também são herança do Senhor. E o texto de Êxodo, capítulo 20, que fala do segundo mandamento da lei de Deus, ele traz aqui uma promessa maravilhosa para os pais e que nós precisamos de olhar para elas, principalmente nessa fase da vida, quando ele fala que não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem darás culto. E a partir daqui, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa fase é a fase de você olhar para a sua família, ainda que fique o casal ali, de forma contemplativa, mas que é uma fase de você não baixar a guarda, de orar pela sua casa, de orar pela sua família. Irmãos, essas são as fases da família. E como são fases, eu quero concluir aqui reforçando o que eu disse no início. Famílias nascem,
Você forma a sua família, ela se fortalece, amadurece e morre. Cadê o lar do vovô, mas a vovó? De muitos aqui já não existe mais. Porque famílias nascem, crescem, envelhecem e morrem. A nossa família também não vai ser diferente. É por isso que nós precisamos de confiar na graça de Deus e criar bem a nossa casa, a nossa família. Confiar na misericórdia de Deus. Trazer lares saudáveis, cheios de amor, cheios da graça de Deus. Lares que não neguem a seus filhos o amor e a disciplina para construirmos uma nação forte, uma igreja forte, famílias abençoadas. Mas lembra disto, se a sua família está em crise, ela precisa de voltar aos pés do Senhor. Jesus é o restaurador da casa, é o restaurador da família. Ele é o restaurador de Israel. E Ele é o fiel guardião da nossa casa, da nossa família. Então lembra que família tem essas fases. Certamente, com certeza, você está em alguma fase dessas da família. Mas nunca esqueça que em cada fase dessa, a bênção de Deus é especial naquele momento, na nossa casa. Que Deus assim nos abençoe. Amém?